Olá, semioticistas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de semiótica. Hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 3º do livro do professor Denis Bertrand, intitulado A Enunciação em Semiótica. Especificamente, hoje nós trataremos dos elementos de história conceitual. Bom, em primeiro lugar, se nós considerarmos em traços gerais a história da linguística na França, nós poderemos nos sentir tentados a classificar suas 3 grandes décadas por meio de 3 palavras-chave. Para os anos 60 e 70, nós temos a palavra estrutura. Para os anos 70 e 80, a enunciação. Para os anos 80 e 90, a interação. Os linguistas do primeiro período da estrutura, eles veem a linguagem pelas relações entre as formas que a constituem, tanto na semântica como na morfossintaxe, e independentemente do sujeito da fala. Então, eles destacam o sistema da língua e desenvolvem os procedimentos estruturais que permitem objetivá-la e descrevê-la. E descrevê-la segundo o modelo que havia garantido a princípio, por exemplo, o sucesso da fonologia. Os do segundo período, os da enunciação, fazendo em parte o contrário do estruturalismo, eles destacam o exercício da fala, dando prioridade ao sujeito falante e considerando que só se pode ver a linguagem pela atividade enunciativa, já que é ela que determina, na verdade, o estatuto das formas linguísticas. Benveniste ele escreve o seguinte: muitas noções na linguística aparecerão sob uma luz diferente se as restabelecermos no quadro do discurso, que é a língua enquanto assumida pelo homem que fala, e sob a condição de intersubjetividade, que é a única que torna possível a comunicação linguística. No decorrer desse período, triunfa a chamada pragmática, convidando a olhar o sentido em ação, na esteira da famosa obra de Austin, titulada Quando Dizer é Fazer. Essa obra ela pôs em evidência a dimensão performativa da linguagem. E, levando em conta essa nova focalização, os linguistas do terceiro período, os que estão relacionados com a interação, esses linguistas eles colocam no centro de suas preocupações a dimensão interativa, tomando ao pé da letra a reflexão de Benveniste e considerando que só se pode compreender o estudo da linguagem na dimensão intersubjetiva que lhe é inerente. E nesse contexto, a posição da semiótica ela é paradoxal. Greimas ele declarava em 1976 que para ele a reflexão sobre o estatuto da língua esteve desde o começo indissociavelmente ligada à dimensão discursiva de sua manifestação enquanto fala. E, no entanto, a semiótica, como nós vimos, ela está claramente enraizada numa abordagem estrutural. Ela faz abstração do sujeito enunciador para desvendar a organização interna dos dispositivos significantes. Estruturas elementares, tais como o quadrado semiótico, estruturas narrativas centradas no actante, estruturas discursivas tecidas em isotopias. Essa concepção semiótica deixa pouco espaço para a enunciação e ainda menos para a interação. Na verdade, ela privilegia claramente o uso, isto é, a dimensão social da linguagem, que organiza e deposita na memória coletiva
os treasures, os treasures estruturados das formas significantes. Ou seja, ela procura, assim, compreender, acima de tudo, as condições da partilha cultural do sentido. E antes de dar detalhes sobre esse ponto e sobre a concepção de enunciação que dele decorre, nós vamos retomar em grandes linhas a história das relações complexas que a semiótica de Greimas, semiótica greimasiana, manteve com a problemática enunciativa. Então, nós vamos tratar de alguns elementos de história conceitual. E enquanto a enunciação ela ia se mostrando cada vez mais ao longo dos anos 70, como a noção dominante de toda a pesquisa linguística, o seu estatuto, o estatuto da enunciação na semiótica, permanecia ambíguo. Ou seja, ela criava problema. E mesmo reconhecendo a sua importância crítica em relação ao estruturalismo formal, o semioticista ele percebia a enunciação e a sua situação como a entrada de direito do universo extralinguístico na imanência tão laboriosamente construída do objeto linguagem. E ele desconfiava de um sujeito da fala soberano. Ele temia, sob a invocação do ego, ou acobertado pelo dialogismo, ele temia o retorno à ontologia do sujeito, que caracterizava particularmente os estudos literários. E essa questão do estatuto da enunciação e de seu sujeito, ela constitui, pois, um dos pontos de discussão essenciais da semiótica com outras disciplinas da linguagem e do sentido. Entre sua supressão metodológica inicial e a sua reintegração no corpo da teoria, sob a dupla forma do uso e da discursivização, nós podemos sublinhar alguns momentos cruciais desse itinerário. O primeiro momento foi o momento da supressão. Então, longe de ser ignorado o problema da enunciação, o problema se apresentou a Greimas desde meados da década de 60, onde na sua obra Semântica Estrutural, onde ele foi resolvido categoricamente. Ou seja, a descrição semântica do texto enunciado deve ser feita expulsando de seu campo de pertinência a atividade enunciativa do sujeito falante. Então, tratava-se de construir a objetivação do texto, ou seja, isso implica, evidentemente, escreve o Greimas, o seguinte, que a eliminação do parâmetro, na verdade, implica na eliminação do parâmetro da subjetividade e das principais categorias que o manifestam. A pessoa, o tempo da enunciação, os deíticos espaciais, os elementos fáticos, enfim. Então, essa eliminação da enunciação, essa eliminação estritamente metodológica, na verdade, delineava como num negativo fotográfico o espaço de uma análise enunciativa da atividade do discurso. E antecipando a distinção entre as operações de debreagem e de embreagem, o método semiótico se propunha então a circunscrever a análise somente ao domínio do discurso debreado, a fim de garantir a homogeneidade da própria descrição. Então, a enunciação, assim, rejeitada, ela se vê, então, reduzida a uma definição preliminar, articulando a famosa dicotomia de Saussure, língua-fala. Ou seja, o sujeito do discurso não é apenas uma instância virtual, uma instância construída para dar conta da transformação da forma paradigmática da linguagem em uma forma sistema-língua ou em uma forma sintagmática, no processo ou na fala. Então, logo o segundo momento dessa enunciação dentro da teoria semiótica é a pressuposição.
Então, essa exclusão radical, mas foi, enfim, provisória, né? Ela pôde ser posta em questão quando veio à luz a possibilidade de reintegrar a problemática da enunciação no interior do dispositivo global da teoria da semiótica, desde os seus postulados até os procedimentos descritivos. Uma nova definição do Estatuto da Enunciação se apresenta então desenvolvida por Greimas por ocasião de uma reflexão sobre o discurso poético, onde o parâmetro da subjetividade pode ser considerado mais que nos outros, como um elemento essencial. Permitamos-nos aqui uma citação longa presente numa obra, enfim, relacionada à teoria da semiótica de Greimas. A citação diz o seguinte: devemos procurar determinar o estatuto e o modo de existência do sujeito da enunciação. A impossibilidade em que nos encontramos de falar, na semiótica, do sujeito puro e simples, sem o conceber como fazendo parte da estrutura lógico-gramatical da enunciação, da qual ele é o actante sujeito, mostra a um só tempo os limites nos quais se encerra deliberadamente a nossa reflexão semiótica e o quadro teórico em cujo interior seu estatuto pode ser definido. Ou bem, a enunciação é um ato performativo não linguístico e escapa, como tal, à competência do semioticista, ou bem, ela está presente de uma maneira ou de outra, como um pressuposto implícito no texto, por exemplo, e então a enunciação ela pode ser formulada como um enunciado de um tipo particular, ou seja, como um enunciado dito enunciação, porque ele comporta um outro enunciado com a função de actante-objeto, e a partir daí se acha reintegrada na reflexão semiótica, que vai procurar definir o estatuto semântico e gramatical de seu sujeito. Então, dessa maneira o lugar da enunciação é reconhecido na medida e somente na medida em que ela está logicamente pressuposta pela existência do enunciado. Então, já que nós assumimos o fato de que em toda relação predicativa a presença de um actante-objeto implica a de um actante-sujeito e vice-versa, basta conhecer um dos actantes para poder deduzir a existência do outro. Então, nesse caso, conhecemos o objeto enunciado, que é o texto, e podemos, pois, inferir a partir dele a existência do actante-sujeito. Então, a operação, certamente, ela é complexa, mas ela ilustra bem a exigência formal do método. Ela permite localizar, stricto sensu, o sujeito enunciador, ou seja, antes de tudo, um sujeito lógico, ele é uma posição pura e simples. É uma instância teórica de que nada se sabe no início. Esse sujeito ele constrói pouco a pouco, ao longo do discurso, sua espessura semântica. Sua identidade resulta do conjunto das informações e das determinações de toda a ordem que lhe dizem respeito no texto. E pois, somente a partir do conhecimento que nós temos do enunciado que essa instância ela pode ser apreendida, segundo um caminho montante do fim para o começo e não o inverso. As formas estruturais organizadoras do discurso enunciado, em primeiro lugar, as estruturas actanciais, elas vão ser então mobilizadas e transpostas para descrever essa recorrência da enunciação, que acompanha a totalidade do discurso. Na perspectiva da análise textual, a semiótica ela se interessa
ela se interessa primeiramente pelas figuras da enunciação, manifestadas e operacionalizadas no próprio interior do texto. São aquelas que dizem respeito ao que se chama, então, enunciação enunciada. Então, esta instala de maneira simulada a presença e a atividade dos sujeitos da fala, as do narrador e as das personagens, né? No monólogo ou no diálogo, por exemplo, que recebem a totalidade de sua definição dos próprios enunciados. Então, quanto ao sujeito da enunciação real, o da cena intersubjetiva da comunicação, autor ou locutor, ele é sempre inevitavelmente relegado a uma posição implícita. Ele é visto na cadeia recursiva do eu digo, que digo, etc. E permanece em si mesmo inacessável. Ou seja, ele só se manifesta pelos simulacros linguísticos de enunciação enunciadas precedentes. Digo, penso, me parece, etc. Que vão depender dos critérios de análise que permitem apreendê-las. Ora, para Greimas, diz ele, nós não vemos como, sem recair na ontologia do sujeito, de que a semiótica literária custou tanto a se libertar, conceber a definição do sujeito da enunciação, a não ser pela totalidade de suas determinações textuais. O sujeito do discurso é então concebido como uma instância em construção, sempre parcial, incompleta e transformável, que aprendemos a partir dos fragmentos do discurso realizado. E, finalmente, nós temos o terceiro momento, que é o momento da mediação. Então, mais um passo foi dado nessa direção, quando a longa pesquisa sobre os diferentes níveis da apresentação da significação foi estabelecida pelo fim dos anos 70, com a apresentação da economia geral da teoria no percurso gerativo da significação. Então, nós lembremos que, indo das estruturas mais profundas para as estruturas mais superficiais, os estratos da articulação do sentido se convergem um ao outro, segundo um percurso de complexificação e de enriquecimento progressivo. Nesse percurso, a enunciação aparece então como a instância de mediação e de conversão crucial entre estruturas profundas e estruturas superficiais. Por meio da operação de discursivização, ela organiza a passagem das estruturas elementares e semionarrativas virtuais, consideradas aquém da enunciação, como um estoque de formas disponíveis, uma gramática, para as estruturas discursivas, temáticas e figurativas, que as atualizam e especificam em cada ocorrência, no interior do discurso que se realiza. O sujeito enunciador é assim instalado no cruzamento das restrições sintáticas e semânticas que lhe determinam a competência com o espaço de liberdade relativa pressuposto pela efetuação do discurso. Então, nós podemos discutir essa concepção e considerar, como foi proposto anteriormente, que é o conjunto do percurso que se apresenta como um modelo possível da enunciação. Nós evidenciaríamos, assim, a sua dupla dimensão. A que faz parte das codificações do uso, de um lado, né? E de outro lado, a que remete à efetuação sempre singular do discurso. A originalidade da abordagem semiótica nesse campo na verdade, segundo nos parece, ressaltar com nitidez no interior da atividade enunciativa o que vem da praxis social e cultural da linguagem para fortalecer o discurso em ato. E é a essa praxis que se prendem, por exemplo,
as expectativas genéricas, cuja previsibilidade guia tanto nossas atitudes de leitores, quando fazemos a leitura de um texto, né? Assim como o nosso comportamento de locutores quando nós tomamos a palavra.